Olá pessoal, tudo bem, né? Hoje nós estamos aqui na UFSC com a professora Maria Lúcia, que logo eu já dou a palavra a ela para que ela possa se apresentar. É um prazer muito grande poder dialogar com você, professora, porque a professora Maria Lúcia tem trazido uma série de discussões, reflexões para a área TILS, né, para a área de estudos da tradução. E a gente vai conhecer um pouquinho mais do que a professora tem trabalhado, o que ela tem feito, da onde que vem esse envolvimento todo com a questão acadêmica envolvendo a tradução. Então eu convido todos vocês que prestigiem essa entrevista e possam cada vez mais estudar e dialogar sobre temas que interessam a todos nós. Então a Catius tem um prazer muito grande de receber a professora Maria Lúcia. E eu gostaria que você se apresentasse, professora Maria Lúcia, para todos que nos assistem, né, interessados no tema sobre tradução. Sim. Então, boa tarde a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Não só por estar com a Silvana, com os colegas que eu conheço, mas também por estar dialogando com o pessoal do TILS, cuja interação comigo começou por acaso. Mas muitas coisas da vida boas começam por acaso, né? Eu acho que essa interação foi uma delas. Então, eu acho que nós podemos começar, talvez, pelo início de nossa interação, não é, Silvana? Com certeza. Eu queria perguntar justamente isso, professora. Como que começa esse interesse seu, antes ainda do TILS, de que área você vem, o que você trabalhava? E aí, então, sim, como começa essa interação com o TILS? Um pouquinho desse processo histórico, de como as coisas aconteceram. Falar em processo histórico é interessante, porque significa antiguidade, trajetória. Então, nós vamos ter que voltar para a década de 80. Muita gente ainda não tinha nascido. 86. Eu trabalhava na Universidade Federal de Ouro Preto. Eu estava no início da minha carreira, e como todo mundo sabe, no início da carreira, nós temos de dar aula de quaisquer disciplinas. Então, eu tinha que dar uma aula de introdução à tradução. Na época, eu era apenas linguista. Eu falei, bom, então eu tenho que estudar. Eu comecei a estudar, e comecei a me interessar. Eu comecei a achar que a ideia de mediação era fascinante. Foi aí que me pegou a ideia de mediar. Então, à medida que eu fui me formando, eu comecei a pensar na ideia de mediação. Depois eu fui trabalhar na UFMG, também com disciplinas de tradução. E naquela época, nós estamos falando assim do final da década de 80, a teoria de tradução falava muito do NAIDA, falava muito de equivalência dinâmica. Então, as questões iniciais que me pegavam eram essa, mediação, depois equivalência dinâmica. E eu continuei estudando, mas a minha veia de linguista não me permitiu abandonar o estudo da linguagem. Então, na verdade, eu entrei para a tradução pelo viés da linguagem. Foi pelo viés da linguagem. Poderia ter sido por outros viés, mas esse foi o meu ponto de entrada. Então, eu sempre dizia assim, a tradução, e na época eu nem falava em interpretação, ela pode ser entendida como uma operação cognitiva, como uma operação textual, como uma operação social, como uma operação política, mas ela é também linguagem. Então, eu me pegava muito no fato de ela ser linguagem. E eu sentia que eu estava justificada enquanto linguista para estudar a linguagem da tradução. Nesta época, eu tenho um grande colega pesquisador da UFMG, o nome dele é Thomas Burns, e ele me convidou para traduzir uma série de contos irlandeses para o português. Era uma tradução de mão dupla, eu e ele. E naquela época foi uma experiência muito boa, porque ele tinha ascendência irlandesa, ele fala o português bem, e eu tinha experiência de traduzir para o português. Então nós fizemos um arranjo muito bom. E eu gostei de traduzir tradução literária, eu gostei muito, mas não era o que mais me instigava. Eu me lembro que eu parei e pensei assim, o que eu quero fazer com o meu tempo? Porque eu tinha uma carreira, mas eu queria que fosse uma carreira de prazer também, eu não queria só uma carreira de lattes, eu queria uma carreira de prazer. Sim. Eu gosto muito da reflexão, da investigação, de pensar as coisas, porquê das coisas. Aí eu pensei, bom, eu vou fazer um doutorado. Então eu quero me perguntar coisas de tradução. Mas eu quero me perguntar coisas de tradução ainda pela linguagem. Então no doutorado eu fiquei com base na linguística sistêmico-funcional, olhando a linguagem da tradução.
Foi maravilhoso. Então, essa época foi uma época muito importante, porque, vamos falar, foi um marco na minha carreira. Foi, se você me perguntar onde eu acho que eu deixei uma marca na carreira, foi contribuindo para um modelo que permite olhar a linguagem da tradução com as categorias da linguística sistêmica. Então, isso gerou, Silvana, uma geração de pesquisadores. Eu fico muito feliz que esses pesquisadores hoje eles estão Hong Kong, Austrália, Nordeste em João Pessoa, Minas Gerais, Pelotas, Santa Catarina, Londrina. Então, quando eu olho, eu vejo meus orientandos espalhados. Eu fico muito feliz, muito feliz. Então, eu acho assim, foi uma grande época na minha vida que eu olhei para a linguagem da tradução e gerei, vamos dizer, falei como mãe. Eu gerei e formei um grupo de pesquisadores que estão funcionando com meus colegas agora. Bom, acontece que depois desse tempo todo, eu também dava aula de tradução na graduação. E eu percebi que não havia material didático. Eu pensei, bom, e agora? O que eu quero? Onde está o meu prazer agora? Não, agora eu quero ver como é que eu faço para ensinar. E também ensinar quem? Aí eu comecei a me interessar pela formação. No meio dessa trajetória, o Tios apareceu no meu caminho, também por acaso. E a história começou com aquele... Lembra do primeiro Letras, que foi à distância? Primeiro Letras Libras à distância? Então, a Ronice me convidou para dar um curso ou 2. Aquilo para mim foi um marco. Eu fiquei muito tocada com aquilo. Eu pensei, bom, então eu vou pensar a tradução agora, não só pela linguagem escrita, mas também pela linguagem oral e por outros tipos de linguagem que possam não ser verbais. Aí eu comecei a pensar outras coisas. Mas, teoricamente, eu não desenvolvi estudos sobre as linguagens que não são audio-orais. Então, eu fiquei mais ou menos na audio-oral. Mas eu tentei contribuir, eu pensei, onde eu posso contribuir? E quando o Tios entrou na minha vida, ele sabia a que ele tinha vindo. Ele veio para interpretar. Só que ele não tinha ainda pensado sobre ele. Sim. Quem era ele? Uma meta-reflexão. Aí eu pensei, eu acho que é aí que eu posso contribuir. Então, a minha relação com o Tios tem sido de ajudar a formação da identidade desse Tios. De alguma forma, eu gosto de pensar que eu contribuo assim, e eu gosto de esperar que eu contribua assim. Eu adoro ajudar profissionais a se enxergarem, a se empoderarem de quem eles são, porque quanto mais empoderado, mais identitado ele estiver, eu acho que mais chance ele tem de funcionar bem para o papel dele. O namoro começou assim, Silvana. Nossa, que história linda, né, gente? Mas é justamente nessa história que eu gostaria de saber um pouco mais de você. Em que área você prefere atuar? Ainda que você tenha dito que é na linguagem, que é nessa área que você se sente mais à vontade. Em termos de tradução, quando você trouxe essa parceria com o professor que era irlandês, que tipo de texto? É um texto jurídico? É um texto acadêmico? É um texto, enfim, mais detalhes sobre esses processos de tradução e o tipo desses textos que te dá prazer em traduzir. Uma pergunta muito boa. Essa pergunta toca numa distinção importante e interessante. Eu vou ser obrigada a citar agora a Espanha. Na Espanha, em vez de chamar estudos da tradução, essa nossa área chama tradutologia. Esse termo também é usado na França, na Alemanha eles usam ciência da tradução, estudos da tradução e também da interpretação, circula mais na Inglaterra e no resto da Europa, nos Estados Unidos, e a gente importou. Mas o que eu gosto a respeito do termo tradutologia é que ele permite usar tradutólogo, coisa que estudos da tradução não faz. Se eu falo, a área chama estudos da tradução, eu sou o quê? Não tem um nome. E se eu chamo a área de tradutologia, eu estou no nome, tradutólogo. Então, vamos brincar com o nome tradutólogo. O tradutólogo não é o tradutor. Então, vamos fazer a distinção. Tradutor ou intérprete, vou falar tradutor, depois a gente leva para o intérprete. O tradutor é o que traduz. Aí você vai dizer, ah, mas você também traduziu. Sim, traduzi. Agora, quanto tempo do meu dia
de trabalho eu gasto traduzindo? Não são 8 horas. Tá. O tradutólogo, usando o termo espanhol, ele não traduz, ele estuda tradução. Então, ele vai estudar as várias manifestações, a parte cognitiva, a parte da linguagem, a questão política, mas seja lá como for, ele vai estudar. Então, a tradução ou a interpretação vira o grande objeto. É como se tivesse aqui um objeto de estudo, e eu olho para ele. E, além disso, nós temos ainda um terceiro profissional da área, que seria aquele que forma os tradutores. Então, nós estamos falando de 3 aqui. O tradutor, o tradutólogo e o formador. O formador se preocupa em desenhar programas para poder construir aquela pessoa que vai atuar no mercado. O tradutólogo, usando o nome da Espanha, ele vai refletir sobre esse trabalho, sobre o próprio tradutor e tentar amarrar esses 3 eixos. Agora você pergunta onde eu me fico bem. Eu me fico bem tentando amarrar os 3 eixos. Porque eu gosto muito da formação, acho interessante. Eu amo traduzir. Eu adorei traduzir o texto literário, mas eu gosto mais do texto acadêmico. Talvez seja de maior familiaridade para mim. Eu tenho muita familiaridade com o texto acadêmico, então eu fico à vontade. E o texto literário, eu fiquei pensando, foi uma experiência, ela teve sucesso, foi publicado, mas, por exemplo, eu pego meu colega José Roberto Uxia. Ele só traduz texto literário. Então, eu acho assim, a especialidade, se por um lado ela reduz, porque o indivíduo só faz aquilo, por outro lado ela tem a grande vantagem de fazer com que o indivíduo só faça aquilo, mas faça aquilo bem. Então, minha especialidade, eu diria, é o texto acadêmico. É aqui que eu gosto mais de estar, sabe? Aqui eu fico mais à vontade. Agora, eu não gasto as minhas horas de trabalho traduzindo. Traduzir, para mim, é uma prática para informar a minha atuação enquanto tradutólogo. E agora a minha atuação como formador de treinadores de tradutores, sabe? Então, tudo eu acho uma questão de como você planeja a sua carreira acadêmica. Que tempo você quer alocar para o quê? Agora, já que eu citei Espanha, a Espanha é interessante porque lá a estrutura universitária permite que um tradutor ou intérprete venha até a universidade e ministre disciplinas a partir de toda a experiência que ele tem. Isso é maravilhoso. Então, ele entra no quadro por um semestre, 2, ele recebe, só que a Universidade Brasileira não abre esse espaço formal. O máximo que a gente faz é convidar um colega que é intérprete ou tradutor para vir, não é? E seria maravilhoso, porque é um conjunto de saber que foi construído ao longo de uma prática, que é um saber operacional, operativo, procedimental, que é um saber fazer. Em francês, a literatura fala savoir-faire, em inglês seria know-how, em espanhol não me lembro agora, mas também é saber fazer. Esse saber fazer é um conhecimento maravilhoso, não é? Sim. Eu estava agora na minha casa, uma senhora que cozinha para mim há mais de 20 anos, ela sabe fazer. Ela não sabe, engraçado, ela não sabe ensinar outra pessoa a fazer, não, mas ela sabe fazer. Ela nunca tomou distância daquilo que ela faz para refletir e pensar, como é mesmo que eu faço? Quais são os passos que eu sigo? Não, mas ela sabe fazer. É um saber maravilhoso. Eu conheço pessoas que são capazes de dar receitas de comida, mas na hora de executá-las não executam. Quer dizer, são saberes diferentes, não é? Saberes diferentes. Eu diria que o meu saber, eu diria que eu sei fazer, mas eu diria que o saber que eu tenho mais é saber o que é que acontece e por que acontece. Então, eu acho que, na verdade, nós profissionais teríamos que dar um jeito de juntar estes saberes e botar esses saberes em diálogo. Porque a gente só vai ter a ganhar, eu acho, não é? Sim. E sem dúvida. E justamente falando desses tipos diferentes de saber, nós gostaríamos de saber um pouco mais sobre aquela equipe que você coordenou, que você esteve à frente de tradução de um projeto que, para quem ainda não conhece, o TILS, que a maioria de vocês tem acesso, na verdade foi o TISLER, foi um congresso que gerou a NICE,
E esses anais, a maioria dos textos deles estavam todos em inglês ou uma outra língua, se não me engano. E esse foi uma primeira empreitada de tradução, né, que a professora Ronice e outros professores, junto com a professora Maria Lúcia, organizaram uma equipe de tradução desses textos. E eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa equipe, porque quando chegou o bacharelado em 2008, que foi o curso, se não me engano, esse trabalho já tinha sido antecessor. Foi a 2008 criação. Talvez. Acho que início de 2008 esse trabalho, e aí mais no final, ali outubro, por aí, o bacharelado em si. Então foram duas grandes ações que aproximaram você da nossa área. E eu gostaria de saber um pouco melhor dos desafios enfrentados por essa equipe na tradução daqueles textos. Porque imagino que vocês tinham todo o saber técnico de tradução, mas em termos de referencial da área era um referencial novo, se não me engano. Então eu gostaria que você, assim, com quantas pessoas era essa equipe, né, os desafios principais que ocorreram. Eu acho que isso é importante a gente deixar registrado, porque foi um texto assim, de um congresso muito significativo na área de linguística e que passou por toda uma tradução para a língua portuguesa. E hoje em dia a gente já tem esses trabalhos como tranquilos, como algo já batido na área, mas não foi, eram textos que estavam em inglês. Então acho que a gente... Foi uma experiência muito importante. Sobretudo eu conheci a editora Arara Azul. Eu fiquei muito encantada. Aquela editora, ela trabalha muito bem, e foi ela que editou esse livro, exatamente. Né? E o trabalho foi assim, a Ronice, a professora Ronice e eu tínhamos que trabalhar em conjunto, porque a história dos saberes, né? A gente tinha saberes diferentes. E foi somente a junção desses saberes que permitiu que esse trabalho maravilhoso... O projeto se chamava Libras Trad. Só que tem que, ao mesmo tempo que o pequeno projeto chamava Libras Trad, Libras Trad também era o nome do bacharelado na época, se não me engano. Tinha uma instância maior que também se chamava Libras Trad. Mas de qualquer forma o projeto foi maravilhoso, porque foi uma junção de saberes. O time operou maravilhosamente bem orquestrado. E, engraçado, eu tenho uma coisa em mim que eu gosto muito. Tem várias coisas em mim que eu não gosto, mas essa coisa eu gosto. Eu tenho uma capacidade que Deus me deu de tirar de cada pessoa o que a pessoa tem de bom. Então, naquela equipe, tinha muita diferença. No início a gente tinha muita... Mas eu consegui tirar de cada um o que cada um tinha bom. Então, foi dividido em etapas. Uns eram bons para tirar do barro. Outros eram bons para poder conversar com a Ronice sobre o significado dos termos, que para nós era muito difícil. Outros eram bons para fazer um polimento final. Então, nós tínhamos aqueles que eram responsáveis por interagir com a Ronice. Então, da primeira parte do trabalho daquela equipe que tinha tirado do barro, aquele trabalho era passado para a segunda equipe, que daí tirava os nossos problemas de tradução. E era interessante que os nossos problemas de tradução eram ligados à terminologia e, mais do que a terminologia, nos faltava uma compreensão maior do que era uma língua que não era áudio-oral. Então foi o nosso primeiro embate. Como é que é essa comunicação? Então, para nós foi difícil, foi um trabalho de tentar entender o outro, e junto com isso, não só entender o outro, como traduzir o outro. Então foi muito rico para nós. E no meio disso tudo, nós usamos aquela ferramenta do WordFest, que você deve conhecer, e aquela ferramenta permitiu que a linguagem fosse coerente do início ao fim. E cortando todo esse trabalho, tinha a figura da professora Ronice, porque ela não só interagia com a segunda equipe com relação à terminologia, que depois até gerou um glossário, e a gente estava ciente da nossa responsabilidade, Ronice, eu e a equipe, porque o termo que a gente usasse ali em português iria circular. Sim. E as pessoas que não sabiam dessa história iriam achar que aquele era o termo verdadeiro. E na verdade era uma escolha nossa de tradutores, né? Então, para mim, a etapa mais responsável, mais difícil,
mas também a mais prazerosa, foi essa da segunda equipe. Essa que, onde com a Ronice a gente tinha que decidir como nós vamos nomear esse fenômeno que essa equipe não conhece. Então a equipe tinha que conhecer o fenômeno e dialogar com a professora Ronice para nomear esse fenômeno. Então, Silvana, eu acho que o glossário que foi gerado desse trabalho, eu acho que ele até mereceria, talvez, um esforço de você e dos seus colegas de rever, fazer uma revisão daquilo. E, de repente, ou consolidar aqueles termos, ou sugerir alguma alteração. Porque eu acho que nós todos amadurecemos nesse período. Sim. Vocês também. Sim. Inclusive agora, vocês são muitos na universidade. Sim. Em 2008, não. Então, talvez, era assim, professora Eunice, fica o convite, ao vivo e a cores, para rever esse trabalho e tentar melhorar no sentido de usar uma terminologia que realmente contemple o uso que a comunidade faz dele, né? A comunidade do TIOS. E é muito interessante justamente porque das duas partes o trabalho foi desafiador, no sentido de que vocês trabalharam com uma linguagem, como você mencionou, que desconheciam e tal, né? E do ponto de vista nosso, TIOS também, trabalhamos com uma questão de técnica envolvida em tradução, que até então não era tão, assim, explícito. Não era objeto de sua reflexão. Exatamente, porque a maioria da equipe na UFSC, na época, trabalhava muito com a questão de interpretação, mas não tanto com tradução. Então, eu queria chamar a atenção nessas duas ações na relação do projeto do Libras Trad e na sua entrada no bacharelado por meio das duas disciplinas, dizendo a que veio esse curso, que impactaram essa inserção. Então, assim, eu gostaria de saber um pouco mais por que impactou essa entrada no bacharelado, uma vez que você disse que esses intérpretes sabiam a que veio. O que te chamou a atenção de diferente nesse curso, nesses alunos que até então você não tinha observado ou não tinha se dado conta de que isso já existia? Você se refere ao primeiro curso, que foi à distância, né? Sim. Então, aquele curso foi muito impactante para mim. Porque eu sabia que eu estava falando. Eu me lembro de um dia que eu comentei assim, para mim estava sendo muito forte, porque eu estava falando com alunos que não estavam presos nas mesmas quatro paredes que eu estava, que falavam em linguagem diferente da minha, e estavam em lugares que eu nem sabia onde eles estavam. E o que a gente falasse ali ia impactar sobre a maneira de eles pensarem a sua própria profissão e a maneira de eles se verem. Então, a maneira de eles pensarem a sua própria profissão e a maneira de eles se verem como profissionais. Silvana, foi isso que me pegou. Eu pensei assim, que disciplina eu vou construir para eles? Na época eu pensei assim, a minha contribuição para eles vai ser ajudar eles a se enxergarem enquanto um grupo de profissionais, ajudar eles a perceber que eles não estão sozinhos, eles não são pessoas que interpretam aqui e acolá. Existe isso aí. Existe como um conjunto de pessoas que pode ser chamado de comunidade acadêmica. Então, eu queria mostrar que existe a comunidade acadêmica. Aí eu pensei, como? Todas as vezes que você faz um trabalho, você faz com aquilo que você tem. Eu não posso fazer um trabalho inventando coisas que outras... Eu tenho que usar o que eu tenho. E na minha trajetória, eu tinha vindo dos estudos da tradução e eu tinha ajudado, a mesma coisa, eu tinha ajudado nos estudos da tradução a gente se construir no Brasil enquanto campo disciplinar. Eu falei, bom, eu quero ajudar o TIOS a se construir também como campo disciplinar. Mas aí na época, Ronice e eu conversamos. O TIOS vai ser um campo disciplinar diferente, novo? Aí nós pensamos. Aí entra também a questão política, institucional. Os estudos da tradução estavam consolidados. Existia programas. A CAPES não tem uma grande área, nem uma área chamada estudos da tradução, não. Mas dentro da linguística aplicada, de alguma forma, está ali. Ainda não tinha estudos da interpretação. Quando nós estudamos no contexto internacional, nós percebemos que os estudos da interpretação e depois estudos de interpretação de língua e de sinais, eles estavam vinculados aos estudos da tradução.
Aí naquele primeiro congresso do TIOS, que a Eunice me chamou para dar uma fala, eu tomei essa decisão, eu tomei a decisão de propor, então, que a comunidade acadêmica de TIOS se filiasse aos estudos da tradução por questões estratégicas, institucionais. E até hoje eu tenho uma dúvida, Silvana, não sei se você vai me perguntar isso depois. A dúvida é, os estudos da interpretação vão ficar independentes ou eles continuam filiados ao estudo da tradução? E mais ainda, estudos da interpretação de língua de sinais vão se independentizar? A gente pulveriza, a gente se mantém unidade na diversidade? O que a gente vai fazer? É uma pergunta que não quer se calar. Exatamente. E além de uma pergunta que não quer se calar, ela tem justamente, acho que, elementos naquele artigo que você comentou sobre a força centrípeta, Sim. Né? No sentido de a gente manter a diversidade ou de buscar uma identidade, porque essa é, entre aspas, uma angústia enfrentada por todos os pesquisadores, porque é uma área bastante recente, pelo menos no Brasil. Sim. Internacionalmente, a gente já vê uma consolidação muito mais... com muito mais tempo, né? Diferentemente daqui do Brasil. Então, acho que é um desafio, sim, sem dúvida nenhuma, né? Até então, se a gente considerar o último mapeamento, a gente tem estudos da interpretação dentro de um grande mapa, como área, dentro dos estudos da tradução, mas isso não é uma coisa assim tão tranquila, porque existe sim movimentos de independência da área, mas se estudos da tradução é uma área recente, estudos da interpretação é uma área mais recente ainda, né? Então, eu gostaria inclusive que você nos desse mais elementos sobre essa questão da busca da identidade, desse buscar se ver, mas também do que difere nesse sentido, e aí chamando alguns colegas aí que recentemente, conforme nós estávamos informalmente conversando, né, Fábio Alves, Limário, trataram nesse recente encontro que teve, né, do Enampol, então que mais elementos pudessem vir justamente mostrando se é de fato interessante nesse momento uma filiação ou de uma independência da área, né? Você tocou num ponto importante, Silvana, você falou que eu mencionei força centrípeta e força centrífuga, né? Então, uma força que puxa para o centro e uma força que empurra para os lados, não é? Sim. Essas duas forças, a ideia é que elas continuam agindo. Há momentos em que é necessário, por questões até políticas, de você chegar mais ao centro. E há momentos que, pelas mesmas questões, é interessante você se afastar para os lados. Agora, vamos pensar isso. Então, a Silvana comentou aqui desse encontro do Enampol, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras e Linguísticas, não é? Então, eu me refiro à sessão agora da quarta-feira. Então, a mesa redonda, o nome da mesa redonda era Diferenças e Identidades na Área. E a área não era nem estudos da tradução e nem estudos da interpretação. A área é a grande área da CAPES. Se você quiser dizer o que CAPES significa. Bom, é o órgão que vai regular e administrar as pós-graduações do Brasil. Se chama CAPES. Então, a CAPES tem grandes áreas. A grande área nossa é letras e linguística. Então, se a gente falar estudo da tradução, estudo da interpretação, nem chega lá. Porque lá o nome é grande área. Então, a mesa é uma mesa dessa grande área. E o nome da mesa era Diferenças e Identidades. O mais gozado que eu achei, que nessa mesa que era da grande área, letras e linguísticas, duas falas falaram em tradução e interpretação. Achei muito curioso. Sim. Mas eu fiquei pensando, por quê? Porque tradução e interpretação são áreas nas quais a questão identitária é muito forte. Porque há especificidades muito fortes. Então, se a gente fala de identidade e diferença, emerge esse tópico de tradução e de interpretação. Porque a interpretação e a tradução é identidade e é diferença. Na própria ação do intérprete e na própria ação do tradutor. Não é? Então, eu achei curioso. Esses membros da banca, nós tínhamos Fábio Durão, Fábio Alves e Limário. O Fábio Alves falou que entre identidade e diferença, ele ficava com diversidade.
Interessante, porque diversidade implica, não é em ruptura, mas implica em vozes diferentes, em maneiras diferentes de ver o evento, né? Por outro lado, o professor Fábio Durão falou em multiplicidade, que também é interessante. Multiplicidade também quer dizer múltiplos olhares sobre o mesmo fenômeno. Eu vejo a diversidade um pouquinho diferente da multiplicidade. Para mim, multiplicidade são múltiplos olhares sobre o mesmo fenômeno. E para mim, a diversidade é ali dentro. Como é que o mesmo fenômeno é diversificado. E o terceiro, que era o professor Limário, falou de entre-identidades. Então ele dizia, são identidades, as duas. Entre as duas existem partes, áreas que se sobrepõem, e ali dá para a gente achar o nosso elemento comum. No entre. Então, quando ele fala entre identidades, as duas são igualmente importantes. Entre elas, um espaço que é cheio, inclusive, de questões políticas, não é um espaço vazio, mas é um espaço onde a nossa unidade pode se julgar. Então, veja bem, não é um mais importante que o outro, não é? É entre essas identidades. Então, o que você acha, Silvana, falando de tradução, de interpretação e de interpretação de língua de sinais, dá para falar de entre-identidades, não dá? Claro, com certeza. Porque são identidades diferentes. Sim, sem dúvida nenhuma. São identidades diferentes, mas que têm um elo em comum, que é um papel Mediador, de tradução, comunicador. de interpretação, de comunicação, que envolve comunidades, que envolve público-alvo, uma série de estratégias, né? Tanto que algumas correntes, inclusive, preferem não fazer a distinção, entre aspas, na nomenclatura e colocam tradutor, tracinho, intérprete, por entenderem que é um profissional que trabalha com a linguagem, com a mediação. E aí seriam os meios de fazer e os saberes cobrados que operacionalizam formas diferenciadas de atuação. Então, sem dúvida nenhuma, acho que é um conceito muito propício a essa discussão, esse viés da entre-identidades, né, no sentido de não mostrar qual é o melhor ou o pior, não é esse nem o qual objetivo. que está filiado a qual, nem qual que é mais importante do que qual. O que está subalterno, que ficou e que agora passa a ser incluído dentro de um rol, mas justamente de poder mostrar essa entre-relação, essa entre-identidade. Então, acho que esse conceito, é um conceito bom, né? Bom de ser problematizado. Eu achei muito legal. Achei muito dentro legal. Da área, né? Entre-identidade, achei ótimo esse conceito. Eu fiquei confortável. Não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Para a gente encerrar essa primeira sessão toda, eu gostaria que você nos desse um panorama melhor, dialogasse, porque em termos teóricos, parece que essa consolidação ela está um pouco mais fortalecida. A gente tem tido várias ações, né, projetos, pesquisas, o próprio programa de pós-graduação daqui da UFSC tem aberto uma série de oportunidades para que o TIOS esteja dentro dessa consolidação toda, mas em termos ainda de formação prática, para além do bacharelado, a gente tem uma série de desafios no sentido de entrelaçamento entre tradutores, intérpretes de línguas orais, intérpretes de língua de sinais, tradutores de língua de sinais. Então, como você vê uma possível articulação também no campo prático dessa questão, permeada por um ponto de entrada pela formação? Eu gostaria que você nos desse uma fala nesse sentido, para que a gente pudesse pensar essa relação também no campo da atuação prática. Eu acho que você escolheu bem o tema para encerrar a primeira parte. Porque necessariamente eu vou tocar nas associações, a CATIOS, né? Sim. Eu acho que o papel da associação é crucial, ele é central. Você pode pensar uma associação sobre vários aspectos, inclusive aspectos legais, aspectos de trabalho, aspectos de prestação de serviço, tudo isso. Mas a associação tem um poder muito grande também e uma grande responsabilidade, porque ela também constrói a identidade do profissional. A associação ela junta indivíduos que dedicam o seu tempo a uma atividade profissional e que precisam saber que não estão sozinhos, que eles estão juntos, eles podem estabelecer regras, podem estabelecer normas de conduta, podem estabelecer coisas simples, desde que preço cobrar,
E até mesmo, agora entra o meu ponto, uma associação pode ajudar a formar esse profissional. Eu tenho uma certeza absoluta disso. Então, se a gente quiser falar no TIOS, aí é uma questão histórica do TIOS. A formação do TIOS se deu muito no seio da sua própria família e muito no ambiente das igrejas. Por questões religiosas, seja quais forem as questões, é onde a formação se deu. E eu, se eu estiver errado, você me corrige, mas eu acho que foi uma formação informal. Foi uma formação que se deu assim, olhando sobre o ombro do colega que fazia aquilo, você chega junto, aprende o ofício com alguém que já sabe. Então você fazia isso com seus colegas mais experientes. E tem uma imagem muito bonita, eu estava conversando com o Tiago sobre isso. Sabe quando vocês estão, o intérprete está interpretando, né, Silvana? Quando vai mudar o turno, o outro intérprete tem que entrar, não é? Essa transição é tão suave que quem está assistindo o evento e não sabe da técnica, não percebe. De repente, entra o intérprete, sai outro, e a interpretação continua. Mas aquela transição é muito suave. Ela é feita de uma forma, imagino que vocês devem ter treinamento para isso, né? É. Então, até esse tipo de coisa, você pode formalmente ser treinado, ensinado, discutido no âmbito da associação. Eu acho que a associação é fundamental. Até para o profissional se ver, ele se treinar, ele se formar. Eu acho que é no seio da associação que pode haver diálogo com a academia, é no seio da associação que pode haver diálogo com o cliente, não é? Então eu acho que a associação ela é identitária, ela é profissionalizante, ela é política, ela é uma entidade social porque ela agrega os profissionais. Olha, ela pode ser até recreativa, porque no meio da associação você pode até mesmo encontrar seus amigos, se divertir, se sentir parte de alguma coisa. Então eu penso na associação como um grande lugar de formação. Isso serve não só para a CATIL, se você pensar na Abrates, que é a Associação dos Tradutores, a Abrapt, dos pesquisadores, ali também tem formação. E essa formação, como é que ela pode ser? Ela pode ser informal, por exemplo, vem aqui nesse workshop, veja como eu traduzo. Ela pode ser formal de curto prazo, por exemplo, a associação oferece digamos, um curso rapidinho, 2 semanas. Por exemplo, agora eu vou falar da perspectiva externa. Como você opera essa transição tão suave entre o intérprete TIOS e o outro, quando você está na conferência, de tal forma que quem está assistindo nem percebe que vocês trocaram. E outra coisa, por exemplo, questões de visibilidade, tudo isso pode ser discutido num curso. A associação pode dar também um curso mais longo, por exemplo, a associação pode resolver, não sei, convidar um pesquisador para trazer suas reflexões para aqueles profissionais, por exemplo. Esse é o momento da CATILS trazendo a professora Maria Lúcia. Sim, é um prazer para mim estar aqui. Para discutir essas questões. Realmente é um prazer. Eu gosto muito de pensar que tudo que eu fico estudando não fica só nas paredes da academia, né? Sem dúvida nenhuma. Porque a gente estuda o profissional. E se o que a gente reflete não volta para esse profissional, é totalmente inócuo, né? Não adianta a gente ficar, como a gente estava discutindo, produzindo artigos que às vezes as pessoas não leem, para contar nos nossos lattes que nós escrevemos, se isso aí não é compartilhado, né? Se isso não é discutido, se isso não ajuda o profissional a se entender, a se empoderar. Eu adoro o verbo empoderar. É você se apropriar de quem você é, com as competências e os saberes que você tem, explorados no limite máximo de sua personalidade e de sua capacidade de aprender. E trabalhar para uma comunidade, porque nós somos uma comunidade. Sim, sem dúvida nenhuma. Não é? Eu acho que justamente essa questão da união entre prática e teoria que qualifica a atuação tanto de pesquisadores quanto de tradutores e profissionais que trabalham com a tradução, intérpretes, enfim. Então, justamente para deixar um pouquinho mais de discussões para falar a respeito dessa questão da união e da prática, a gente tem um segundo bloco. No momento a gente para e esperamos que vocês continuem assistindo a entrevista da segunda parte. Até mais, obrigada pela primeira parte. Muito prazer.